O ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou imagens do momento em que foi a uma padaria em Goiânia antes do evento do PL Mulher, de que deve participar nesta manhã. A presença de Bolsonaro atraiu uma multidão às proximidades da padaria e cidadãos abordaram o ex-presidente para cumprimentá-lo, tirar fotografias e agradecer. As prisões políticas após o dia 8 de janeiro são alguns dos mais recentes sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido há muito tempo, com medidas arbitrárias como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o jornal tem toda a sua renda confiscada, a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em decisão aplaudida pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, a intenção é impedir o funcionamento do jornal, privando-o de sua fonte de renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bom dia, bom dia. Estamos aqui. Deixa eu pegar aqui, pega aí. Olá. Obrigado. Aqui já foi dito sobre coragem. Paulo Roque falou disso, a ilustra quase ministra falou da ativismo judicial, e foi falado também da falta de oportunidade, que muitas vezes as coisas não são faladas porque não tem a devida oportunidade. Zezinho, obrigado pela água. E nós estamos aqui hoje com uma oportunidade. E tendo a oportunidade de estar aqui do Senado Federal, eu não posso deixar de denunciar que nós temos neste país inquéritos secretos conduzidos pelo Supremo Tribunal Federal, onde as prerrogativas dos advogados são vilipendiadas desde março de 2019. Desde março de 2019, os advogados têm denunciado
que não tem acesso à prova, que não tem acesso, a imprensa divulga que houve busca e apreensão, que alguém está preso, mas o advogado não tem acesso àquela decisão, à prova que deu subsídio para aquela decisão. Isso nada mais é do que um abuso de poder do Supremo Tribunal Federal. Então, esse abuso de poder foi caminhando. Nós temos o inquérito 4781, temos o inquérito 4874. Até onde nós vamos parar? Com um inquérito que não tem fim. Se fosse um juiz de primeira instância, Paulo Roque, estaria no Conselho Nacional de Justiça. Mas a quem recorrer? Se o abuso é praticado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro dá uma decisão e dessa decisão não pode ter recurso porque tem súmula proibido. A quem recorrer? Só nos resta denunciar. E eu vou ser bem rápido para dizer que nós está se avizinhando, ilustre escritora, um grande abuso que nós não podemos permitir. A advocacia brasileira não pode permitir. As primeiras alegações finais começam a ser feitas no inquérito daqueles lamentáveis e reprováveis fatos que aconteceram no dia 8 de janeiro. Mas a advocacia brasileira não pode admitir que esse julgamento ocorra em sessão virtual. Esse julgamento haverá de ser feito em sessão pública, onde os senhores ministros corajosos, que são especialmente o ministro relator, tem se mostrado corajoso, abusando um pouco, mas corajoso, ele tem que ter a coragem, senhor ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência tem que ter a coragem de, naquele plenário que foi destruído e reconstruído, dizer, e sua imagem ficar gravada para a história, porque está condenando ou porque está absolvendo. Então eu quero trazer aqui, agradeço muito essa oportunidade de fazer esse alerta à advocacia brasileira, para que esse julgamento não ocorra a portas fechadas, mas ocorra de público para a pessoa lá do Piauí, lá de Alagoas, meu estado, ou do Amapá, ou do Mato Grosso do Sul, ou do Mato Grosso, possa assistir e ver a fisionomia de cada senhor e senhora ministra do Supremo Tribunal Federal ao proferir a sua decisão. Vamos nos unir nessa causa, porque é uma causa de todos nós. Dizer ao meu amigo preto, como eu também sou, que brinquei outro dia, fui numa homenagem do desembargador do Tribunal de Justiça, ele brincou: Sebastião, você aposentou e a cota diminuiu, porque só temos 4 negros dos 48 do tribunal. Então recebo todos também a minha solidariedade. E para concluir, senadora, também é o dia do magistrado. Eu, como magistrado aposentado, não posso deixar de fazer o registro e a minha homenagem, até porque presidente da minha associação, o fui por 2 vezes aqui em Brasília, aos juízes, juízas de primeira e segunda instância, que nada tem a ver com essa justiça seletiva praticada pela Suprema Corte do país. Muito obrigado. Obrigada, doutor Sebastião. Senhoras senadoras, senhores senadores, é inconcebível o que estamos vendo em termos de conflitos entre os poderes da República. Porque diz o artigo 2º da nossa Constituição brasileira que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário são poderes independentes e harmônicos, cada um com suas atribuições próprias e específicas. Se um se intromete no outro, nas atribuições do outro, há irregularidade. E eu lembro que isto parece estar acontecendo. Porque diz o artigo 53 da mesma Constituição Federal, que rege a nossa vida, a nossa civilidade, diz o artigo 53 que os parlamentares são invioláveis nas suas opiniões, palavras e votos. Então, como justificar que o eminente ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, esteja agora determinando quebra de sigilo bancário de 10 deputados federais e de um senador? Como?
Da mesma forma que este mesmo eminente ministro, sem sorteio, foi nomeado no ano passado pelo presidente do Supremo para proceder a um inquérito chamado Inquérito das Fake News, para investigar pessoas que ofendiam o Supremo Tribunal Federal, sem ter chamado, sem ter representado para o Ministério Público, no caso a Procuradoria-Geral da República. Foi iniciativa própria do eminente ministro, que se tornou juiz, mas ao mesmo tempo investigador, responsável pelo processo, acusador e julgador. Portanto, isto vem usurpar atribuições do Ministério Público. Isto é irregular, não pode ser assim. E é a situação que nós estamos vivendo. E aí sobreveio agora essa outra questão, esse outro inquérito de alegados investidores, financiadores das fake news, e que, portanto, precisam ser investigados. E o mesmo ministro continua investigando. Então isso não pode acontecer. Isso é uma barafunda jurídica inaceitável, e justamente isto sendo cometido por aquela corte que deve ser a primeira a zelar pelo fiel cumprimento das normas constitucionais. Então, não é por outra razão que já há algum tempo vem ocorrendo uma insatisfação de milhões de brasileiros com certos comportamentos de ministro do Supremo Tribunal Federal, desde aquelas libertações de delinquentes famosos, mas por serem poderosos, eram facilmente colocados em liberdade, o que motivou incontáveis pedidos de impeachment de ministro do Supremo que estão até hoje dormindo em sono profundo nas gavetas do Senado Federal, sem que pudéssemos levar adiante nem ao menos a discussão. Pela mesma razão, não teve prosperidade uma CPI da toga. Então, está na hora de nós, senadores da República, assumirmos as nossas obrigações e mediar esse conflito, procurar soluções, ver onde é que estão os erros. Se isto ocorre com o ministro do Supremo, que sejamos nós, os senadores, única instituição, o Senado, com poderes de sabatinar e liberar juristas para envergarem a toga do Supremo, como também para tirar-lhes o poder. Porque senão, os ministros do Supremo seriam inatingíveis, estariam acima da lei, não seriam iguais perante a lei. Por isso o Senado tem esse poder, mas isso não está ocorrendo, esta avaliação e, se for o caso, o julgamento, e isto precisa acontecer.